Vamos lá então, eu sou o Dr. Lee, sou médico e nesse vídeo eu quero discutir com você qual que é a diferença fundamental entre alguém que tem muito sucesso, que decola na carreira, alguém que passa nas provas, nos concursos, que chega até a aprovação, alguém que consegue concretizar seus projetos e uma pessoa que não consegue. Agora, muita calma, que provavelmente nesse vídeo eu sei que eu vou ser crucificado, sempre tem alguém malicioso esperando para assistir um vídeo meu, né, e deixar algum comentário maldoso, né, que provavelmente nem assistiu o vídeo inteiro e vão me cancelar de alguma maneira aí, né. Então eu vou tentar me blindar contra isso, primeiro oferecendo alguns contextos dentro, né, dessa minha afirmação que existe uma diferença clara e depois eu vou explicar para você qual que é essa diferença clara. Agora, vamos começar do básico, né? Algumas pessoas sempre vão tentar falar assim que é de família, né? Que é de família e eu digo primeiro de família falando assim que puxou o pai, puxou a mãe, né? O jeito da pessoa. E eu acho que esse argumento, primeiro, é o mais raso de todos, é o mais fácil de desbancar, porque não é uma questão genética, né? Existem pessoas que tentam argumentar por aí, dizer que o sucesso de alguém ou a falha depende de genética e é um argumento perigoso, inclusive, porque ele acaba levando para o lado aí da eugenia, quer dizer, você separar as pessoas por causa da genética e dizer que tem alguns argumentos, tem algumas pessoas ali que têm uma genética melhor do que as outras. E a gente já viu historicamente que esse é um argumento que não dá muito certo, não traz resultados muito positivos aí para a sociedade, né? E o próximo passo que as pessoas tentam argumentar é falar que então que é da família, mas é porque a estrutura da família, né, permitia ou não que uma pessoa pudesse ser bem-sucedida, pudesse vencer na vida, enfim. E ela traz todo o contexto econômico dessa família. Inclusive, um dos comentários que eu recebi recentemente, um comentário muito maldoso, inclusive, porque ele não assistiu o vídeo, era de uma pessoa que claramente não assistiu o vídeo inteiro, dizia que a pessoa que ela cresce na vida, né, ela só consegue fazer isso porque ela vem de uma família boa, uma família estável, né? E que não é verdade, né? Porque se isso fosse verdade também, todas as famílias que têm algum certo grau de riqueza só perpetuariam o seu grau de riqueza. E você ia ver as famílias ficando mais e mais e mais e mais ricas infinitamente ao longo do tempo. E o que a gente vê, na verdade, é exatamente o contrário. Quer dizer, passa uma ou duas gerações, uma família que tem muito dinheiro acaba perdendo esse dinheiro, essa riqueza se dissolve aí na família, exatamente porque é quase, não vou falar impossível, mas é improvável que as características que fizeram uma pessoa ser bem-sucedida, né, seja ela em termos de mentalidade, seja ela de capacidade técnica, seja ela de inteligência mesmo, né, que é inerente à pessoa, você não consiga passar, não, seja diretamente passado de uma geração para outra. Pelo contrário, o que você vê cada vez mais são filhos que são muito distintos dos pais e aí acabam tomando decisões erradas, vão para caminhos diferentes dos pais, escolhem muitas vezes não dar prosseguimento ao trabalho que alguma geração anterior da família iniciou. Então esse argumento não é válido, né? E do outro lado também, você consegue ver o mesmo fenômeno, mas na direção inversa. Quer dizer, se tudo isso fosse verdade, você veria que as famílias que têm problemas, né, de relação entre eles, que tem uma família que tem problemas, como se diz, de separação, ou os pais, enfim, passam dificuldades financeiras, os filhos jamais conseguiriam passar para o outro estágio, enfim, né, conseguiriam crescer, ascender socialmente, não conseguiriam ganhar dinheiro porque, enfim, né, a família ela está condenada ali, né, segundo esse argumento aí muito determinista, que diz que a família está condenada, então, a perpetuar ali a sua pobreza, seu estado. E o que acontece também é o oposto. A gente vê mais e mais, né? Eu gosto de acreditar que a gente vive numa sociedade onde você tem mais oportunidades do que você tinha 50, 60 anos atrás, 100 anos atrás, que aí sim você ascender socialmente era realmente difícil, muito por conta da cultura, né, e das leis estabelecidas. Hoje a gente nasce numa sociedade em que você tem, claro, muitas dificuldades sociais, você tem uma flexibilidade, né? Você consegue ascender socialmente e a gente vê isso acontecendo muito, né? Isso é retratado nas novelas, isso é retratado nos livros, isso é questão de debate cultural, debate político, né? Então você vê que esse argumento aí da influência familiar ele cai por terra. O próximo argumento e eu acho que esse é o pior de todos, na verdade, é o argumento da sociedade, né? E são as pessoas aí que gostam de culpar a economia, gostam de culpar a política e tudo mais, né? E esse é um argumento também especialmente perigoso, primeiro porque assim, ele sempre vai para um lado muito estúpido que eu considero, que é o lado da política, porque é muito fácil você terceirizar sempre
a sua vida, os problemas da sua vida para a política, né? Sendo que dentro do macro, a sua vida é uma vida muito pequena, ela está inserida dentro de um contexto social, que claro, é importante, a gente não pode descontar a importância desse contexto. Então, como eu já falei em outros vídeos, é muito difícil, é realmente muito difícil que uma pessoa que ela não está trabalhando com margem para ter uma oportunidade, ela está trabalhando para sobreviver, ela trabalha só para pagar as contas do dia a dia, porque efetivamente, cara, ela é muito pobre, né? Ela não vai ter as mesmas oportunidades, ela não vai ter a mesma chance que alguém, por exemplo, que nasce e cresce nos Jardins, em São Paulo, que tem todas as contas pagas, que não trabalha 24 horas não, né? Mas que não trabalha, sei lá, 10, 12 horas por dia, não tem que pegar 2 horas de transporte. São mundos completamente distintos, né? E a gente tem que reconhecer isso. Isso tudo é verdade, né? Tudo isso é verdade, porém, a gente não pode atribuir a isso como um único fator, né? Para que seja determinante, né, para a ascensão social, enfim, como se diz, a queda social de uma pessoa, né, para a variação assim, do sucesso material, do sucesso profissional de alguém. Né. A gente vê que existe, então, algum fator que ele é comum entre todas essas dimensões da vida de alguém, então a dimensão social, a dimensão familiar, a dimensão política, econômica, né, que tende a influenciar, ou seja, que tende a, na verdade, ser o fator-chave, o fator determinante, né, que é mais importante do que cada um desses contextos. E que eu acredito que seja fundamentalmente a atitude, que seja a ação. Né? E por que eu digo isso? Porque é esse fator inerente, é esse posicionamento, é essa mentalidade, como os coaches gostam de falar, e que eu ainda vou fazer um vídeo, por terror de vocês, eu ainda vou fazer um vídeo em defesa dos coaches, né? Eu ainda vou fazer um vídeo em defesa dos coaches e vocês vão entender o porquê. Mas tenham isso em mente, né? O que eles chamam de mentalidade, eu vou chamar de posicionamento, né? Eu vou chamar de, enfim, visão de mundo, né? É isso que vai mudar entre uma pessoa e outra, né? É a sua capacidade de acreditar, aliás, esse também foi outro comentário que eu recebi, né? Que a pessoa não entendeu que quando eu digo capacidade de acreditar, é a maneira que você se comporta, que você vê, se posiciona ali em relação ao seu mundo para conseguir enxergar as oportunidades. E aí existem alguns tipos de ação, existem algum tipo de atitude que você toma na sua vida que conseguem te destacar ali do teu contexto e te levar ou para frente ou para trás, enfim, né, para cima, para baixo, te direciona dentro da sua vida, né? E que ali sim, esse é o fator que eu considero mais determinante em relação aos outros, né? Essa é a força motriz que vai te levar, né, de um lado para o outro ali na sua vida. E existem alguns tipos de ação. Né? A primeira ação é você não fazer nada, que é geralmente o que a maioria das pessoas faz, justamente porque a maioria das pessoas tem medo, a maioria das pessoas está acomodada, a maioria das pessoas às vezes nem consegue se enxergar como capaz. E é isso que eu digo que é mentalidade, que é identidade. Eu não estou dizendo que basta para uma pessoa, né, como a gente disse, que está trabalhando no modo de sobrevivência. Claro que a mentalidade não é o único fator determinante, né? Como eu acabei de falar, a pessoa está no modo de sobrevivência, não basta ela acreditar, né, e ela se enxergar que ela vai conseguir de repente ter mais oportunidades. Tipo assim, ela está trabalhando só para pagar a conta daquele dia, né, para pagar a conta daquele mês, porque no outro mês ela não consegue investir. Isso é um problema completamente diferente, tá? Eu não estou falando desses casos. Se você é a pessoa maliciosa que está assistindo esse vídeo, esperando encontrar uma falha aqui no meu argumento, para depois vir fazer um comentário maldoso aqui, muita calma. Porque eu não estou falando desses casos, eu estou falando para uma pessoa que trabalha, que estuda. O meu público é esse, né? Eu não estou querendo tirar alguém, né, do poço da miséria para fazer a pessoa milionária. Não é essa a minha intenção. Né? Você não pode tirar minha fala do contexto para depois, enfim, né, vir falar que eu estou sendo uma pessoa que está tentando te enganar. Né? Então eu falo para a pessoa que estuda, que trabalha, né? A pessoa que ela tem um certo grau aí de segurança, né, material, só que ela está com dificuldade para passar para o próximo nível, tá? É isso. Então a pessoa pode muitas vezes não fazer nada porque, afinal de contas, dentro ali da pirâmide de Maslow, né, a base dela, a pirâmide de Maslow é uma pirâmide que mostra, que ilustra, né, as necessidades de uma pessoa. Então no topo da pirâmide são as necessidades mais subjetivas, existenciais, né, as dúvidas existenciais, e na base da pirâmide, né, que é a parte mais larga, a maior parte das necessidades são as necessidades fisiológicas. E quanto mais você atende a base da pirâmide, mais você sobe ali no topo da pirâmide, mais subjetivo, né, mais difícil de você completar aquela necessidade fica.
E aí, uma vez que você completou a base da pirâmide, né, você atendeu suas necessidades fisiológicas, quer dizer, você tem mais ou menos o que comer, você tem o que dormir, você não está passando, você tem onde dormir, desculpa, você não está passando fome, né, não tem perigo de vida, né, e eu digo perigo de vida iminente, você está bem, porque os próximos níveis eles começam a ficar mais subjetivos, né? Vai passando para dúvidas do tipo, como que eu poderia fazer minha vida ser completa, como que eu poderia entregar o melhor de mim, né? Só que essas dúvidas são tão difíceis de você atender, né, que a maioria das pessoas prefere deixar de lado, ou elas nem percebem, né, que elas podem fazer esse tipo de dúvida. A maioria das pessoas, inclusive, se contenta em não responder, né, esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta desconfortável de você responder. E aí você simplesmente não faz nada. E tá tudo bem, porque afinal de contas você não vai morrer de fome, você não vai morrer de frio nem de calor, você tem um teto onde dormir, as pessoas não vão entrar e, enfim, né, roubar suas coisas porque você não mora embaixo da ponte, então tá ótimo. Né? Então você pode simplesmente não fazer nada que está tudo bem. Esse é o primeiro tipo de atitude. Né? O segundo tipo de atitude é você fazer muita coisa. Né? Você fazer muita coisa é você pegar, olhar em volta de você, ver que existe um mundo de oportunidades e começar a se aplicar em tudo que é possível. É a pessoa que geralmente ela começa a ter algum grau de sucesso. Né? Você começa a mudar a sua própria realidade porque você percebeu que em volta de você e você percebeu que você mesmo tem a capacidade de começar a transformar a sua realidade enxergando oportunidades onde antes você não via nada. Seja porque, de novo, né, você se achava uma pessoa que era incapaz, você pensava que, não sei, o mundo de alguma maneira estava te oprimindo, se você é uma dessas pessoas, né, e que, enfim, embora seja verdade, a sua única resposta possível é encarar essa opressão e você decidiu que você vai tomar alguma atitude, você decidiu que você vai se mover contra a maré, né? E você vai, enfim, ganhar dinheiro, você vai fazer concurso, você vai fazer vestibular, você, enfim, quer mudar a sua realidade. Você toma muita atitude, você radicalmente muda a sua vida. Então você, às vezes, se afasta de amigos, você, às vezes, troca, né, como se diz, a relação que você tem com os seus parentes, né, justamente porque você quer se livrar daquele contexto social, daquele contexto familiar que te influenciou em certo grau, mas como eu disse, a sua postura, né, a sua maneira de ver o mundo começa a se destacar ali, começa a virar a sua força motriz, né, e isso é você tomar muita atitude, né, requer muita fortitude de caráter para que você consiga se destacar ali, né? Você começa a estudar muito, você começa a trabalhar muito, você passa longas horas no trabalho. Isso é você tomar muita atitude. Né? Essa é a segunda forma de ação que você pode tomar. Né? Em contraste, você pode fazer pouca ação. Quer dizer, você já teve essa percepção de que você pode, né? Você já teve essa percepção de que você tem a capacidade, você sabe que você precisa se destacar ali, né? Você precisa se descolar do seu contexto social, político, econômico, enfim. Né? Mas você, enfim, por uma questão que às vezes é preguiça, às vezes é medo também, tudo isso é muito verdade. Às vezes é porque você não teve uma educação formal que te permite eventualmente avançar, né, nessas carreiras que são mais acadêmicas, que requer uma capacidade técnica, você não teve a chance e aí você toma pouca atitude. Muitas vezes o seu contexto também realmente não te permite, né? Às vezes você não está naquele nível de sobrevivência que a gente estava falando, mas você é pai, mãe, né? Ou você é responsável por um parente que está doente, né? E você não tem muito tempo, eventualmente, para estudar, para se dedicar para um concurso, para criar um novo negócio. E isso dificulta muito. Então isso te coloca ali na posição de ter pouca atitude, de ter pouca ação. Né? E não necessariamente é culpa sua, como eu estou falando. Tá? Muitas vezes é uma questão do contexto e, caramba, é só difícil de você gerir. Né? E por último, né, o que eu considero o tipo mais importante de ação, e é agora, né, que vai vir o cancelamento, que vão começar a chamar o Dr. Lee de Coach Dr. Lee, né, e que tudo bem, vocês me chamem aí do jeito que vocês quiserem, eu não me importo. O que me importa, na verdade, é que a minha mensagem chegue até você e que te dê uma cutucada, te deixe com uma pulga atrás da orelha, para que você possa refletir e de repente absorver a melhor parte da minha mensagem. Isso para mim já é o suficiente, aí vocês podem me chamar da maneira que vocês quiserem. Mas o que eu quero que você entenda é que a melhor atitude que você possa ter, a melhor postura que você pode ter, a melhor ação que você pode tomar é ação massiva, cara. É você tomar extrema atitude. Né? Inclusive, eu já falei aqui nesse canal, em outro vídeo, né, que eu já passei bons tempos em Ouro Preto. Se você é mineiro, olha, eu sinto saudade dessa cidade, viu? Porque eu fiquei numa república histórica lá, que eu nunca vou citar o nome por razões óbvias, mas que eles tinham uma cachaça que era produzida ali, né, dentro da república.
e eles diziam que a cachaça se chamava atitude, né? Porque todo mundo precisa tomar um pouco de atitude. Então, olha só, fica aí. Fica a história aí para você lembrar que você também precisa tomar um pouco de atitude. Inclusive, um dia eu conto as histórias, cara, desse tempo que eu passei nessa república. Ó, foi tenso. Mas você precisa tomar muita atitude, mas extrema atitude. Não é a cachaça, pelo amor de Deus, né? Não é a cachaça. Você precisa tomar extrema atitude. O que é extrema atitude? Vou trazer isso para o meu contexto, eu sempre faço isso nos vídeos, né? E também vou dar outros exemplos que você vai conseguir imaginar. Quando eu começar a falar disso, você logo vai pensar, e de novo, a pessoa maliciosa que está assistindo esse vídeo vai falar, não, mas isso é coisa de gente doente, olha aí, o Dr. Lee está querendo pregar o burnout nas pessoas, Deus me livre, isso é uma cultura tóxica, não sei o que lá. Né? A chave de tudo isso é que essa pessoa tem razão. O que eu vou falar daqui para frente vai pregar o burnout, vai pregar o jeito de você enxergar um mundo que é completamente doente. Eu entendo, né? Mas é muito intenso e é necessário, porque se você olha, né, a vida das pessoas que fizeram coisas extraordinárias, e eu digo extraordinária, caralho, não é você ganhar a porra do prêmio Nobel. Extraordinário, para mim, no meu contexto, na minha pequena vida, é você passar no vestibular. É você ser aprovado num concurso que você queria, é você ter a capacidade de você poder prover para sua família. Isso já é extraordinário, né? Isso é extraordinário, as coisas pequenas são extraordinárias, né? Muitos de vocês não entendem, vocês vêm aqui assistir meus vídeos e vocês acham que ser extraordinário... Eu recebi alguns comentários, assim, me desculpa, né, se você é uma dessas pessoas, mas que vocês acham que ser extraordinário é você ficar milionário, Eu recebi um comentário esses dias, né, que tipo, tem o desejo de fazer coisas doidas de rico, tipo, cara... Você precisa pensar em pagar as contas da sua família primeiro, depois você pensa nessas doideiras. Isso é extraordinário. Mas para você fazer isso, você tem que chegar num nível, né, de fazer coisas que as pessoas malucas fazem. E é tão simples de você ver isso, que toda vez que você conversa com alguém que conseguiu atingir um certo grau de estabilidade financeira, material, né, que está bem na vida, vamos dizer assim, a pessoa sempre conta umas histórias, sempre conta umas histórias que você fala, caralho, você é maluco, né? Eu não conseguiria. Você sempre... Toda conversa chega nesse ponto. Você fala, caralho, eu não conseguiria, né? Então, vamos trazer então para o meu contexto aqui dentro de medicina. Toda vez que eu conto, por exemplo, que ficava no sexta, sábado, domingo, né, estudando, no sábado até 6 horas da tarde, aí domingo tinha simulado, né, e aí voltava para casa, dormia para começar de novo 6 horas da manhã de novo, né, e ficava estudando a semana inteira, né, das 7, chegava às 6h30, começava umas 7 horas da manhã e ia até as 9 horas da noite, todos os dias, né? As pessoas olham para mim como se eu fosse um maluco, como se eu fosse doente, mas não é. Se você pegasse o cursinho que eu estudava, né, que eu não vou falar o nome também porque não me patrocinam, era normal, tinha umas 1.200 pessoas naquele cursinho. Cara, eu era um, né? E não era a única unidade, tinha várias unidades por São Paulo, e ainda tem, inclusive, né? É um cursinho que continua a crescer. Então, cara, eu era um entre muitos, e aquilo era normal para você conseguir tentar passar no vestibular, né? E efetivamente, a maioria das pessoas ali, né, da minha turma, inclusive, passaram, a maioria foi para a USP, Unifesp, enfim, né? As pessoas que fazem esse tipo de coisa, né, que chegam a esse tipo de dedicação, passam. É um grau de dedicação, de entrega, que, cara, é muito difícil que se você fizer seriamente, se você fizer, né, voluntariamente, se você fizer concentrado, né, veja bem, não é uma garantia que você passe, não é uma garantia que você chegue lá, mas aumenta muito as chances do seu sucesso. Veja bem, olha só a diferença, tá? Eu não estou prometendo que você vai passar. Eu não estou prometendo que você vai ficar rico, não estou prometendo que você vai ficar milionário, que você vai passar no seu concurso, que você vai, enfim, né, se tornar um médico, mas aumenta muito as chances. E é assim também no concurso de residência médica, que é o próximo nível aqui, né, da medicina. Para você estudar, não basta você, vou estudar um pouquinho, um dia, 1 hora só por dia, né? As pessoas que falam isso estão te enganando, cara. Todas as pessoas, todos os médicos que eu conheço, eles têm rotinas assim, ó, massacrantes, cara. Todos os médicos espetaculares que eu conheço, eles têm rotinas massacrantes. De trabalhar sábado e domingo, o filho da puta volta pra casa 6, 7 horas da tarde, 8 horas da noite às vezes, dá um jeito de comer ali em meia hora, engole a comida e estuda. Aí depois ele estuda, não sei o quê, vai até umas 11 horas da noite e depois ele chega lá na prova de especialista, passa e passa bem, passa tranquilo. Ele escolhe o que ele vai fazer, ele tem muita liberdade depois disso. Pega para falar com qualquer empreendedor,
né? E aí no caso do empreendedorismo tem um fenômeno interessante que é assim, o empreendedorismo ele é tão difícil porque algumas pessoas me perguntaram sobre empreendedorismo, né? Falaram assim, mas vale a pena ser empreendedor ou vale a pena seguir carreira normal? Cara, empreendedorismo é ainda mais massacrante. Coisa simples, até uma quitanda de esquina é difícil de você gerir. Vai lá perguntar se tem final de semana, tem domingo. Não tem feriado, cara. Restaurante. Vai lá perguntar se tem feriado, tem domingo, descanso. Não tem, bicho. Não tem. Então essas pessoas elas tomam uma atitude massiva, tomam uma ação massiva. A pessoa se vira, ela acorda às 5 horas da manhã, vai dormir 11, meia-noite. É duro. E aí geralmente você vê que esse tipo de coisa, às vezes é quase o mínimo numa situação dessas em que você está à frente, você está acima de outras pessoas. Eu não digo acima porque você é melhor, mas é porque você é responsável por elas. Quer dizer, se você é dono de um restaurante, você tem que pagar seus funcionários, você tem que garantir que aquele restaurante funcione, você tem que gerenciar, né, a entrega de comida, receber comida, a qualidade da comida. Né? Isso vale para tudo, isso vale para qualquer profissão. Para você chegar nesse ponto, você tem que tomar uma atitude massiva. Massiva. Não existe nada. Você é um atleta, por exemplo? Você acha que o atleta que se destaca, o cara que vai... Você não precisa nem para a Olimpíada, cara. Você pega as pessoas que vencem esses campeonatos estaduais, municipais, que são verdadeiros atletas fodas. Essas pessoas que vencem provas amadoras, elas não treinam um dia assim, aí ficam uns 3 dias sem treinar, depois treinam mais um pouco. A pessoa treina todo dia, é consistente. Mesmo quando ela não quer, quando ela está de má vontade, está doente, ela treina um pouco. É a disciplina que leva você a ter o tipo de atitude massiva. E também é o tipo de mentalidade, por isso que eu volto naquele vídeo em que eu falo sobre identidade lá, é a mentalidade que muda. Né? É a sua capacidade de se enxergar diferente, é o jeito que você se coloca, é o jeito que você se comporta, né? Que vai ser o fator comum aí entre todos os contextos, mas que vai te permitir se destacar do seu contexto e te levar adiante. Né? Só que isso é tão difícil e é uma resposta tão maliciosa, tão fácil de me dar aqui nos comentários, que eu tenho certeza que vai vir cedo ou tarde alguém dizer assim que eu estou falando que basta a pessoa querer, que ela vai ficar milionária, que ela vai ficar rica, que não é verdade, né? Que faz com que alguém avance. É isso, esse é o fator-chave. Essa é a diferença entre alguém que, às vezes, nasceu no mesmo contexto, né? As duas pessoas nasceram no mesmo contexto, nasceu com as mesmas oportunidades, nasceu, às vezes, dentro da mesma família, cara. E você vê que tem uma pessoa que se destaca pra caralho e a outra não. A outra afunda. É muito comum ver isso, por exemplo, entre irmãos. Geralmente, assim, tem um irmão que é muito foda, muito bem sucedido, e tem outro que tá mais ou menos ali. Ou não, às vezes os dois são muito bons, né? Por quê? Porque eles conseguiram, de alguma maneira, criar essa mentalidade dentro deles, criar essa postura mental dentro de si e tomar uma ação massiva. Tomar uma ação massiva. Né? Você pergunta para qualquer pessoa, né? Qualquer história que você for ver, você vê que as pessoas são completamente doentes. Então, você que vai dizer assim no vídeo, nos comentários aqui, mas o Dr. Lee está pregando o burnout. Sim, exatamente isso. Exatamente isso que eu estou pregando. Se você quer ter alguma chance concreta no mundo competitivo, aliás, cada dia mais competitivo, porque cada vez a gente tem mais recursos gratuitos, inclusive, aqui no YouTube. Você aprende o que você quiser, cara, na internet hoje em dia, e muitas vezes de graça, no mundo onde os recursos estão cada vez mais disponíveis, onde as condições, elas não são igualitárias, elas nunca são para todo mundo, mas as chances de você conseguir atenuar essa diferença, tá, entre duas pessoas, atenuar essa diferença de capacidade técnica que existe, no mundo onde isso está ficando cada vez mais flexível, o que é que muda? Se todos os fatores estão começando a ficar mais ou menos iguais, mais ou menos nivelados, muda a sua postura, muda a sua ação. Né? Então lembre-se que você precisa ter uma ação igual a grande cachaça de Ouro Preto. Você precisa ter uma atitude, você precisa tomar atitude massiva. Tá? E essa ideia não é minha, olha só, essa ideia não é a ideia do Dr. Lee, é do grande gênio ali do marketing, é do grande gênio de vendas, na verdade, do grande Cardone, que eu já mencionei aqui ele, né, em outros vídeos, mas esses são exatamente os argumentos dele. No livro dele ele dá exemplos, claro, né, de grandes empresários bem-sucedidos, ele dá exemplo dele mesmo, né, do tipo de atitude que você precisa ter para que você consiga atingir algum certo grau de sucesso. Eu não faço ideia de quantas 1000 questões eu fiz para passar no vestibular. Sinceramente, não faço ideia. Eu sei que eu passei muitas horas estudando. Você pergunta para alguém que passou num concurso de juiz, de auditor, a pessoa passou muitas 1000 horas estudando. Ela vendeu, né, no sentido assim, ela abriu mão de final de semana, abriu mão de
sei lá, cara, feriado, Natal, noite, família, namorada, namorado, para conseguir passar um concurso. É inevitável você tomar uma ação massiva para você conseguir vencer, né? Então essa é a fundamental diferença. Então se você quiser, né, ter uma chance concreta, real de conseguir chegar em algum lugar, de você conseguir se diferenciar, se destacar do seu contexto, o que você precisa pensar é qual é o tipo de ação massiva que eu posso ter. Então vamos recapitular o que eu disse. Existem 4 tipos de ações que você pode ter, 4 tipos de atitude que você pode ter. A primeira é nada, você não faz porra nenhuma, obviamente. A segunda é você tomar muita atitude, né? Você começar já a mudar a sua vida. A terceira é você tomar pouca, né? E aí existem muitos fatores internos, né, que você pode estar sofrendo por causa deles para tomar só pouca atitude, ou fatores externos também. E aí, cara, é verdade, você é uma vítima do contexto muitas vezes, né? Mas você tem a chance de você mudar de verdade tudo isso e fazer tomar a única atitude, né, que realmente muda tudo, que é você tomar ação massiva. O que é ação massiva? É aquilo que você vai contar, é a história que você vai contar depois quando você vencer. É a história que os outros depois vão perguntar como é que você fez isso e você vai falar assim, cara, eu não sei, eu só fiz, né? É isso que faz a diferença, é isso que diferencia uma pessoa da outra, uma pessoa que vence, às vezes, de uma outra pessoa que não vence, que não se destaca, às vezes as duas nascidas no mesmo contexto. Esse vídeo ficou meio longo, mas eu espero que você tenha entendido o que eu quero dizer e me conta, né? Eu quero saber de você, então, que tipo de ação que você já tomou na sua vida? Será que você já tomou pouca ação, muita ação? Você não tomou nenhuma ação na sua vida? Ou você, em algum momento, você já tomou uma ação massiva? Você já tomou uma atitude massiva? Não a cachaça, eu espero. Né? Me conta aqui nos comentários e a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau!